Você é seletivo? Você é seletiva? Deveria ser. Se já é, ainda seja um pouco mais. Nesse mundo que nós estamos, nós precisamos ser seletivos. Sabe por quê? Porque a própria TV, a própria imprensa, quando eu digo TV, entenda a mídia, né? A imprensa, enfim, tudo isso são poderes que tentam colocar o tempo todo na nossa cabeça o amedrontamento, que tentam colocar na nossa cabeça o medo, tenta colocar na nossa cabeça pensamentos negativos e sempre o alvoroço de que tudo está para acabar, de que tudo é horrível, de que tudo é o fim. Ou seja, se a gente ficar observando os noticiários, todas as notícias que tem nos sites, as notícias do Instagram, as notícias dos meios de comunicação, da TV e tudo isso, que essa TV hoje em dia, a grande maioria das pessoas obviamente vê pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo o YouTube, né? Pelo TikTok, etc. Essas notícias, se você ficar acompanhando o tempo todo, você vai se inundar de toxicidade. Você vai se inundar de notícias negativas e desnecessárias, totalmente desnecessárias para a sua vida. Já percebeu isso? Notícias totalmente desnecessárias para a sua vida. Vamos lá. Notícias que, por exemplo, alguém matou um bebê, não sei aonde, alguém jogou um bebê da janela, a mãe matou o filho matou o pai, não sei quem fez isso, fez aquilo. São notícias do dia a dia. Infelizmente, situações que sempre ocorreram e que acontecem. Se você ficar vidrado e ouvindo noticiários policiais, por exemplo, noticiários de crimes hediondos, né, programas ligados ao dia a dia da polícia e da criminalidade. Afora os telejornais, naturalmente, que falam o tempo todo de problemas. Telejornais e programas de televisão também que focalizam o tempo todo em doenças. O tempo todo fala de problemas, o tempo todo fala de doenças, o tempo todo fala de mortes, guerras, não sei quantas mortes, não sei quantas guerras, etc. Aí eu me pergunto, o que isso vai fazer de bem para você? Absolutamente nada. Principalmente se você já tiver crises de ansiedade, crises de pânico, ataque de pânico e outros problemas psicológicos, emocionais, traumas e outras vivências já difíceis da sua própria vida, da sua vida familiar, da sua vida profissional, etc. Então, é muito importante que a gente possa selecionar, ser seletivo. Muito, a nossa mente agradece, o nosso coração agradece, a nossa saúde agradece, o corpo agradece. Nós devemos então focalizar naquilo que vai nos impulsionar e naquilo que vai nos motivar para a vida, nos motivar para coisas positivas, para nos dar a noção de que nós somos capazes, de que nós temos em algum grau aqui na Terra ainda a felicidade, não a felicidade plena, mas nós temos momentos felizes e através desses momentos felizes podemos entender que somos capazes de conduzir a nossa própria vida para mais momentos felizes e focalizar em coisas engraçadas, coisas bem-humoradas, coisas que elevem a nossa autoestima e que nos deixem com bom humor e nos deixem positivando a vida. Essa que é a grande realidade. Para que eu ou você quer saber quantos números de mortos tem na guerra de Israel com, por exemplo, outro país do Oriente Médio? O que é que eu tenho a ver? O que é que você tem a ver com isso? Claro que nós temos a ver, porque estamos no mesmo mundo e que tudo repercute. Tudo que acontece num lugar repercute no outro. E nós sabemos que são vidas humanas. A questão não é ser insensível. A questão não é ser uma pessoa
que não se importa com as dores do outro ou com as dores de outros países. Não é nesse sentido, mas é de se preservar energeticamente e se preservar em sua saúde psíquica. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar tudo que for de informação, a gente vai consumir muito lixo. E a mídia que está aí, a imprensa que está aí, ela é especialista em selecionar as piores notícias do mundo para passar. Ela não quer passar as melhores. Eu me lembro quando tinha aqueles jornais impressos, né? E que a gente dizia aqui em Pernambuco, por exemplo, dizia um jornal que se a gente espremer saía sangue. E assim vários pelo Brasil, porque são jornais que focalizam só em notícias pesadas energeticamente, notícias ruins, mortes, crimes, problemas, dificuldades no campo da saúde, doenças, epidemias, pandemias, vírus, bactérias, guerras localizadas, guerras maiores, enfim, só focaliza nisso, problemas de atendimento médico, problemas de criminalidade, saneamento básico, enfim, tudo que a gente já sabe que existe neste mundo e nesta sociedade. Aí eu pergunto, se você não é jornalista, se você não é uma pessoa ligada à área de informação, se você não é um comentarista político, se você não é um cientista político, se você não é uma pessoa que precisa estar conectado 24 horas sabendo todas as informações do planeta e do mundo, para que você vai ocupar sua mente com isso? Por que você não ocupa sua mente com leituras edificantes? Por que você não ocupa sua mente com meditações? Por que você não ocupa sua mente com orações? Por que você não ocupa sua mente buscando fazer algum trabalho caritativo? Por que você não ocupa sua mente, por exemplo, olhando bons canais do YouTube que focalizam em reflexões, em análises críticas e que mostramos às vezes a realidade das coisas e do mundo, mas num olhar de reflexão e de amadurecimento espiritual, e não num olhar de terror, de pânico. Inclusive, é bom que se diga, vários canais do próprio YouTube que se dizem canais de despertos espirituais, mas que, como eu falei aqui numa determinada live, são muito mais espertos espirituais do que despertos espirituais. São muito mais espertas espirituais do que despertas espirituais. Tem umas mocinhas aí em alguns canais que mas são muito mais espertas do que despertas. Elas querem o teu dinheiro, elas querem que você faça milhões de cursos e que você caia na lábia delas para que elas te vendam todas as plataformas de cursos e de não sei o que, imersões e barará e pererê, e não termina nunca, para que você enrique ela. Assim também outros que se dizem despertos, que são espertos espirituais. Então, nesse sentido, é preciso você ter muito cuidado. Além daqueles canais no YouTube que se dizem canais também para os despertos e para a expansão da consciência, que são canais voltados e totalmente voltados para quê? Totalmente voltados para espalhar pânico e medo, espalhar notícias ruins, notícias apocalípticas, notícias de destruição. E apocalíptico, é bom dizer, significa revelação, mas é sempre associado à destruição, é sempre associado a fim dos tempos, etc. Então, é importante que você possa refletir, porque existe gato por lebre na internet. Existem canais que têm pessoas que sabem falar, tem oratória, tem poder de persuasão, tá? Tem tudo isso. Mas elas sabem conduzir de uma maneira que te seduzem, que te levam para um caminho. Quando você vê, você está envolto a novas crenças. Você sai de crenças limitantes antigas para novas crenças que vão te aprisionar da mesma forma. Então é preciso ter muito cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado também com as pessoas que dizem que o tempo todo estão recebendo notícias dos alienígenas e dos ETs. Não que isso não possa acontecer, pode, mas se isso é todo dia e toda hora, desconfie, porque as coisas também não são assim. Desconfie também de notícias
de alienígenas, de extraterrestres, que não dizem nada com nada. Tá aí no Instagram, tá aí na internet, notícias que dizem o mais do mesmo. E aí eu te pergunto, será que um ser vai sair de Andrômeda para cá para falar só bom dia, boa tarde, boa noite e dizer assim, meus irmãos, um abraço? Não, eles vão ter que dizer coisas mais que tenham mais substâncias, coisas substanciais. Então não seja tolo, não seja tola, não seja uma pessoa inocente, porque neste mundo, se a gente não tiver uma dose de malícia, uma dose de sapiência sobre as coisas, a gente vai ser levado e vai ser colocado como massa de manobra, como manada, como gado o tempo todo. Então a imprensa, os meios de comunicação, eles estão aí como um poder constituído para nos enganar, nos ludibriar. Então muito cuidado com a imprensa, muito cuidado com alguns jornalistas, inclusive a maior parte, infelizmente. A maior parte, tá? Muito cuidado então com as notícias da internet, com as notícias do meio de comunicação. Eu, por exemplo, seguia no Instagram vários canais de notícias. Hoje em dia eu deixei de seguir. Por quê? Porque você está lá passando o seu telefone e aí você vai ver só notícia ruim. Eu já deixei de assistir a TV aberta, há 10 anos. Há 10 anos que eu não assisto TV aberta. Não sinto a menor falta disso. Mas não adianta parar de seguir, parar de ver a TV aberta e você ficar no celular o tempo todo seguindo milhões de canais de notícias que, na maioria do tempo, vai passar para vocês notícias ruins, notícias negativas, porque é a que vende mais, porque é a que faz mais likes, que dá mais curtidas. Então, você vai estar lá passando e vai estar vendo sensacionalismo e vai estar vendo notícias terríveis deste mundo terrível que nós estamos. Doenças, epidemias, pandemias, problemas, tudo que você imaginar. Crimes bárbaros, corrupção. Você acha que as notícias os canais de notícias vão deixar de dar notícias assim para dar notícias positivas? É muito difícil, raramente você vê. Então é preciso ter muito cuidado. A exaustão mental que tem acontecido aos buscadores espirituais tem sido causada por isso. Porque muitas vezes eu, você e outras pessoas procura notícias demais, procura canais demais aqui no YouTube. Eu já disse várias vezes, tem uma gama de canais aqui imensa, muitos canais bons, mas tantos outros que não merecem a tua audiência. Tantos outros que não merecem que você se inscreva e siga, porque são canais sensacionalistas, outros super religiosos, de um religiosismo exacerbado, alienante, que te aprisiona. Outros de um sensacionalismo e de uma visão extremamente viajando na maionese, não é? Outros que trazem muitas mentiras e que vão também te prender pelo medo, não é? Enquanto os canais religiosos vão te prender pela culpa, outros vão te prender pelo medo também. E enfim, tem canais que não estão comprometidos com a luz, embora digam que estão. E você vai cair nessa? É preciso ter muito cuidado com isso. Seja seletivo, seja seletiva. Seja seletivo também nas amizades, claro. A partir do momento que nós nos tornamos diferentes da manada, nós já perdemos a maioria dos amigos, ou praticamente todos. Isso também aconteceu comigo, de maneira forma. Cadê os amigos? Cadê? Eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas, e pouquíssimas amizades. Pouquíssimas pessoas que você pode contar. Não é? Espero fazer mais, construir mais amizades. Continue aberto a construir boas e verdadeiras amizades. Agora, pessoas que só querem te sugar, pessoas que têm inveja, que querem te prejudicar, falsidade e hipocrisia, para você estar ladeado de um monte de gente falso, baba-ovo e hipócrita, é melhor você não ter amizade. Por que é que os famosos, aparentemente, os astros de TV têm milhões de amizades? Tem milhões de amizades,
Tem milhões de por quê? Porque tem dinheiro, tem status, tem poder. Por que é que os políticos, quando vão dar entrevista, os prefeitos, governadores, tem ao lado dele, por trás, tem um monte de gente rindo, balançando a cabeça e tudo, porque são todos do sistema. São todos, têm cargos comissionados, todos ganham dinheiro, todos estão ali por suas conveniências e não exatamente por gostar do político, por amar aquela pessoa. Então esse mundo é um mundo de muitas ilusões. É preciso a gente ter muito cuidado. Seja seletivo nas amizades. Quem desapareceu, sumiu da tua vida e sabe onde te encontrar ou saberia onde te procurar, então é porque não quer a tua aproximação. Deixa para lá, não vai atrás disso. Também não procura amizade com pessoas que você sente que destoam de você totalmente no modo de viver, no modo de pensar, no modo de agir, pessoas que não estão buscando os mesmos objetivos de vida, pessoas que pensam totalmente diferente, pessoas que estão mergulhadas no materialismo, mergulhadas numa vida louca. Então procura também selecionar tuas amizades, ser seletivo nas amizades. Não é desconfiar de todo mundo, não é querer pessoas perfeitas, mas é ser mais seletivo. Seletivo na tua amizade, seletivo no que você lê, seletivo no que você consome, no que você ouve. Qual é a música que você ouve? Que música que você ouve, pelo amor de Deus? Tem coisas aí que são chamadas de música e não são músicas. É barulho, é zoada, é perturbação, é música que vem dos umbrais e das trevas. É algo que vem dos umbrais e das trevas, e é mesmo. Que dizem que são música, e não é música. São mantras de repetição negativa que poluem tua mente e você está cantando e está dançando por aí e rebolando. Então toma muito cuidado, tá? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Agora precisa também ter consciência e amadurecimento, porque não se admite marmanjos e mulheres com mais de 40 anos, 50 anos e ainda sem despertar para o mínimo possível de espiritualidade, de amadurecimento de vida, de consciência. Não pode. É hora de refletir, é hora de pensar diferente. Então seja seletivo, principalmente nas notícias. Seja seletivo, principalmente também com quem você anda, para onde você vai. Nem todo lugar te interessa. Quando a gente vai ficando mais assim, o melhor lugar é a nossa casa. O melhor lugar para mim é estar em casa. Eu sou extremamente caseiro. Por quê? Vai estar saindo para onde? Para quê? Para fazer o quê? A contaminação energética dos espaços, dos lugares, das pessoas. A falsidade, a hipocrisia. Quando você está num cargo, numa determinada função, todo mundo dá tapinha nas costas, quer ser seu amigo. Quando não é, ninguém lhe conhece. Se você estiver mal, estiver no ostracismo, estiver doente, ninguém quer saber, ninguém diz que lembra nem de você. Então é preciso ter muito cuidado seletivo nas amizades, seletivo no que você procura. Até mesmo nós, buscadores espirituais, orientadores espirituais, eu não tenho obrigação de saber de tudo que está acontecendo no mundo. Não é porque eu sou um facilitador consciencial, não é porque eu sou um orientador, não é porque eu sou alguém que trabalha com espiritualidade, que eu também tenho a obrigação de saber de tudo que está acontecendo no mundo, não. A gente não tem a obrigação de estar sabendo o tempo todo, estar se entupindo de lixo mental. Isso acaba gerando em nós o quê? Exaustão mental e aí problemas emocionais, psicológicos. Então vamos eliminar tudo isso. Vamos colocar e abrir a nossa mente para notícias boas que nos elevam, positivas, otimistas, notícias que nos deem vontade de viver, que nos tragam motivação para a vida, motivação para o dia de hoje, para o dia de amanhã, notícias que não nos causem ansiedade, pânico e medo. Vamos pensar nisso, vamos pensar em notícias que nos elevem e vamos introduzir na nossa vida diariamente, do mesmo jeito que a gente toma banho todos os dias, escova os dentes todos os dias, faz a higiene do corpo todos os dias. É muito importante, é extremamente necessário e indispensável a higiene da alma, a higiene mental diária. Ou seja, a gente precisa todo dia colocar na nossa vida oração e meditação, orar e vigiar,
pedir sabedoria e discernimento, orar e vigiar todos os dias. E oração e meditação é uma prática que tem que ser diária. Não é só em momento que você está preocupado, está tenso ou está triste, ou que está com algum problema. Pensa nisso e vamos seguir em frente. Seja seletivo, seja seletiva, seja você, torna-te quem tu és. Um grande abraço.